Olá, gente boa. Vamos então a mais uma reflexão na Palavra de Deus. Hoje gostaria de trazer e refletir num tema bem especial e importante, que é a questão de viver com prudência, ou viver prudentemente, ou ainda viver de forma sábia, né? Nós sabemos que a Bíblia, ela frequentemente, através do seu texto, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, vai chamar o povo de Deus a viver de uma forma sábia ou de uma forma prudente. E aqui eu gostaria então de estar usando e meditando num texto bem especial, bem conhecido também, que se encontra ali na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16 apenas, um texto de fato muito conhecido. E esse texto diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E aí então esse texto vai começar nos chamando a verificar a nossa vida e se certificar que nós iremos viver de forma prudente. E aqui bem interessante que Paulo vai contrastar duas formas diferentes, e não somente diferentes, mas opostas entre si, duas maneiras de viver. Você pode viver de uma forma nécia, ou é tola, ou você pode e deve viver de uma forma sábia. E, obviamente, a chamada é para viver de uma forma sábia. E, indo então para o verso 16, que é aqui que eu gostaria de refletir um pouco mais com vocês, nessa expressão aqui, remindo o tempo. Remindo o tempo. Mais precisamente nesse verbo, remindo. O que é remir, então? O tempo, obviamente, aqui é o cronos, né? Nós vivemos dentro do cronos, nós vivemos presos ao passado, ao presente, ao futuro. Nós não somos como Deus que vive no kairos, que é a eternidade, onde Deus vê todas as coisas, mas nós vivemos no tempo, no kairos. Mas esse verbo aqui, que está num gerúndio, remindo, o que é esse remindo? E aí nós precisamos consultar um dicionário grego, né? Eu não sei grego, mas o dicionário vai ajudar bem aqui, porque indo lá nós iremos descobrir que a palavra usada aqui é a palavra, atenção, exagorazo. E aí eu espero que essa pronúncia esteja a mais próxima da verdadeira. Você pode aí consultar de alguma forma se essa pronúncia está correta, mas exagorazo, vamos lá. E essa palavra é formada de pelo menos 2 ou 3 pedacinhos. Primeiro, o prefixo ex. E esse prefixo nós conhecemos da língua portuguesa. Nós usamos esse prefixo na nossa língua. E ele significa, aqui com perdão do pleonasmo, tirar para fora. Tirar para fora. E aí nós temos palavras como excomungar, né, que é tirar para fora da igreja. Nós temos palavras como exonerar, né, o funcionário foi exonerado, ele foi tirado daquele cargo. E esse é o prefixo ex. Gorazo, ou agorazo, aí nós temos aqui o agora, ou ágora. E o que era o ágora? O ágora, lá no tempo da Grécia Antiga, pelo menos, a ágora era o espaço público, era a praça pública. E lá acontecia a coisa pública. Então, na ágora, ou na praça pública, era onde era feito as decisões da cidade publicamente, onde era anunciado decisões importantes da cidade. No ágora também se fazia as punições àqueles que eram apenados de morte, por exemplo. Então se executava presos ali na ágora, perante a cidade de forma pública. E também acontecia uma coisa que nós conhecemos aqui, que era o mercado, que era, digamos assim, a feira, né? Então na ágora existia a feira livre. E na feira o que temos ali? Mercadorias. Nós temos mercadorias.
A questão é que, naquela época, na Grécia Antiga, uma mercadoria muito inusitada, eu diria, era a venda de pessoas. Os escravos eram vendidos na ágora, Então você podia ir naquela feira, naquele mercado, e comprar uma pessoa. E as mercadorias eram os agorazo. Então as pessoas, os escravos que estavam ali postos à venda, também eram agorazos. Isso significa que você poderia comprar um escravo. E o ato de comprar um escravo, obviamente usando um dinheiro, você usava dinheiro para tirar o escravo da feira, o agorazo, então você exagorazo, você tirava esse escravo da feira. E essa é a palavra usada aqui por Paulo no verso 16, esse verbo remir, aqui no gerúndio, remindo o tempo, é exagorazo. Então você está comprando, está tirando, está libertando. Por isso que Jesus nos remiu, não é? Jesus morreu, ele pagou um preço para nos exagorazo. Nós éramos como que mercadorias do inimigo e ele nos comprou, ele nos libertou, ele nos tirou do cativeiro. Então ele nos remiu. Mas aqui, Paulo está usando esse mesmo verbo para se referir a remir o tempo. Então, a comprar esse tempo, ou para tirar esse tempo de alguma escravidão. Então, olha só que interessante. Vamos pensar no nosso tempo, então. Pensa no teu tempo, nos teus dias da semana, de segunda a domingo. E você vai observar, e eu vou observar, que o nosso tempo, desde quando nós acordamos até quando nós voltamos, vamos dormir, esse tempo já está loteado. Esse tempo já está, como podemos dizer, comprado já, pelas várias demandas que temos no dia a dia. Obviamente, de segunda a sexta, aí, para a maioria das pessoas, tem o trabalho que consome grande parte desse tempo. Mas você tem outras diversas atividades, mesmo no sábado ou no domingo, de coisas que você faz, que você quer fazer, que você precisa fazer, que já consome o teu tempo. E muitas vezes, sendo honestos com a gente mesmo, muitas coisas que fazemos no nosso chamado tempo livre são coisas que não agregam para nós, né? Hoje nós vivemos no tempo de entretenimento. Hoje nós temos muito entretenimento nas nossas mãos. A Francis Schaeffer disse, ou costumava dizer, que o Deus desse mundo, desse tempo, é o entretenimento. E ele falou isso na década de 60. Então imagina se o Schaeffer estivesse vivo hoje, porque hoje nós vivemos de fato num mundo onde o entretenimento nos cerca por todos os lados, né? E hoje, mais modernamente, ele está na palma da mão. E esse entretenimento, ele consome muito tempo, e é lá que muitas vezes a gente consome nosso tempo. Então, se Paulo está dizendo, olha, vede prudentemente como vocês andam, não andem como nécios, andem como sábio. Bom, como é que a gente pode viver como sábio? Bom, para um bom cristão, é lendo a palavra, é gastando tempo com a palavra. E aqui, quando eu falo gastar tempo, é fazer aquela leitura com mais cuidado, com mais profundidade, com mais zelo, com mais amor, com mais paixão, com mais fome, com mais sede. Não só aquela leitura para praticar o evento, não só aquela leitura para fazer um xizinho no plano de leitura bíblico, mas uma leitura de fato para permitir que a palavra fale conosco, nos confronte, nos modele e gere metanoia em nós. Então precisamos de tempo de qualidade. Agora, o nosso tempo já está totalmente loteado. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso comprar algum tempo da minha agenda e escolher ali
coisas que não agregam, coisas que não são prioritárias e comprar aquele tempo. Então, talvez na prática, eu deixar de assistir a um filme, por exemplo, entendendo que vai agregar mais na minha vida gastar 1 hora ou 2 horas lendo a palavra do que assistindo aquele filme. E aí você pode aplicar isso na tua vida da forma que você, de uma forma que de fato condiga aí com a tua agenda. Talvez seja o tempo da novela, talvez seja o tempo daquele videogame, talvez seja o tempo de você estar ali interagindo nas mídias sociais, que vamos lembrar que elas hoje consomem muito tempo da nossa vida, porque as opções ali e os vídeos e os entretenimentos são infinitos. Então eu preciso remir esse tempo, remir o meu tempo. Eu preciso comprar de volta para mim um tempo onde eu vou usar para me dedicar à palavra, porque vai me agregar mais, né? A leitura da palavra, ela é uma prioridade. Talvez muitas coisas sejam urgentes, mas a palavra é prioridade. Portanto, eu gostaria de concluir essa nossa breve reflexão na palavra de Deus, deixando aí para cada um de vocês e para mim também esse desafio de avaliar a nossa agenda, de avaliar o nosso Cronos, e identificar ali coisas, atividades que tomam ou que roubam o nosso tempo, e que a gente pudesse então comprar de volta esse tempo para nós, de fato, e gastar esse tempo, ou antes investir esse tempo em coisas que de fato agregam na nossa vida. E aqui eu estou falando da leitura da palavra. Quando Paulo então nos chama para viver de forma prudente, como sábios, como que nós podemos viver de forma sábia? De várias maneiras, mas uma delas é buscando na palavra de Deus a sabedoria, os princípios, os valores, os mandamentos de Deus. E nós precisamos aprender, gente, a ler a Bíblia com mais paixão, com mais entusiasmo, com mais vigor, com mais expectativa de que Deus possa falar ao nosso coração, que a palavra faça como diz lá em Hebreus, né? A palavra é como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra e somos sondados por ela, somos confrontados por ela, somos consolados, somos ensinados, admoestados, abençoados. Então esse é o meu desafio para você. Espero que essa palavra te abençoe e que esse desafio possa frutificar no teu coração e que você possa então ver prudentemente como você anda, não como nécio, mas como sábio. Por quê? Porque os dias são maus, então precisamos remir o tempo.